Então, entre os panoramas, entre universidades, os fatos ligados à cultura, está em todas as partes e tem as suas assembleias constituintes, entre dados e estados, consciência e os seus modos morais e moralistas de reposição e reposições de estoque, reposições, um requentado, algo que possa requentar, né? Então, trazer um tratado tenocrático, ou cronotécnico, tais maneiras de falar com facilidade. É lógico que tem aqui o Pereira Ramalho, o Pereira Ramalho, que ele fala sobre, o autor fala sobre prática educativa e sociedade, 1976. Ali também tem o Cunha, 1976, filosofia do esporte. Eu lembro aqui, no campo familiar, o próprio irmão nasceu ali na década de 70. Então, prática educativa e sociedade. Pereira Ramalho, nos traz panoramas importantes ligados às bacterias de ensino. Tempo agora, lembrando do Bezerra ali, o Bezerra é um hospital perto aqui onde nós estamos inseridos aqui em Vila Velha, o campo litorâneo aqui, que é um campo litorâneo, Vila Velha, tem praias, né? Nós temos que falar os campos climáticos que acontecem e alternações ou internações que ocorrem diariamente. Então, são fatos. Aqui tem um outro educador chamado Bezerra de Menezes. Não é o Bezerra ali, não. Bezerra de Menezes, que fala sobre comunicação apresentada no simpósio sobre institucionalização das ciências sociais. Institucionalização das ciências sociais. Então, até é um pouco difícil. Então, o autor é Bezerra de Menezes, ok? Bezerra de Menezes. Lembra aqui que meu pai também sofreu um acidente. Levamos para lá os campos ortopédicos relacionados a algumas fraturas e a sua idade, chegando aos 80, ele estava à beira dos 80 anos, já 81, 82 anos. Nos traz algumas questões importantes. Então, entre esses latrocínios que nós falamos sobre teoria e magnificência entre poder e a sua magistura, magistério, magistrura, está o campo de infraestrutura, magistura é infraestrutura, nos traz confecções relacionadas aos poderes ligados a variações laboratoriais e pesquisas e os seus percentuais. Okay? Quando eu falo Gardinal, Ramalho, eu falo de outros homens e pareceres também que tem aqui. Nos traz extra-universitários, porque entre a prática há uma deficiência e entre a teoria há outros campos correntes e recorrentes. São pontos importantes aonde temos que chegar. Ok? Então, os fatos são evidentes e reminiscentes. Reminiscentes nos traz um campo ligado a fatores entre as dificuldades e os processos ligados a abordagens, que eu falei sobre os campos Dickianos. Eu falei sobre Maria Link. Os Dickianos são nas grades curriculares melhores. Maria Link, ela nos trouxe um paradoxo muito grande na natação, somente nos campos digitais e telas. As mulheres estão em destaque. Maria Link nos traz uns campos ali, também não só de campo de aplicativo, ela nos traz um destaque nos campos de Menezes, não, com Maria Mercedes, mas é um panorama importante entre a complexidade e a sua relação. As Marias Link, elas estão nos campos tops, que o próprio Everaldo Silva, doutor Everaldo Silva da Silva, não sei, ele coloca sempre da Silva ali, eu coloco Silva só para não ficar um campo muito proximal, os termos ligados às bagagens e às cargas pesadas, segundo Bauman, entre os direitos humanos e os seus deveres e direitos. Nos traz pontos entre diagonais ou cardeais, entre a proximidade e a autoridade, entre a importância e os seus poderes relacionados e articulações. É lógico que eu falo sobre articulação, vou falar de Fission. Fission fala somatória, um campo sumário entre o corpo e as suas articulações.
e as deficiências que nos traz. Não tem como falar da professora Cintiana, porque ela nos traz perspectivas de status, como love, amor a love, né? Alguns cantores, os status importantes, né? Porque a gente fala de, né, de bordel, algumas questões que eu respeito, mas o love nos traz sempre consequências ali no Carlos Lindenberg, nos traz instituições importantes. Love é lógico que nos traz o que? Amor, lembra do Wagner Love, ali no Palmeiras para o Flamengo, São Palmeiras para o Corinthians, jogou em campo de destaque. Wagner Love, né, cabelo estilo, chegou a jogar um futebol conosco ali na Praia da Costa. Não sei se ele lembra, mas eu cheguei a ver ele ali, é lógico, não chego entrevistando que pode prejudicar. Mas nos traz o que? Procurações e organizações de carreiras. Status. A palavra status, segundo o Carlos Buzola, status ligado a estados, status ligado a classes. A palavra S, status, S, né, o T-U-I, T-U, T-Tatu, nos traz o que? Fatores importantes. Agora, quando você fala estado, já é diferente, pode ser estado físico, gasoso, essas contestações que ocorrem, essas efusões. Entre estado, é lógico, como eu falei sobre a Santiago, vários questões de autores que nos traz micro-organismos ligados à história dela. Lógico, não sou eu. Se eu fui, lógico que já deve ter visto um carnaval em épocas, em campos de trabalho, em questão de pesquisas. Né? É lógico que nos traz paradigmas importantes entre as maneiras consolidáveis de dizer o corpo e as suas magnitudes ligadas ao corpo e à escultura. Né? Entre a escultura, entre a maneira que o próprio Chauí fala, ó, comida, gostoso, vou comer, se alimentar, nos traz paradoxos ligados à própria palavra. Vou comer, tem que comer mesmo, nos traz o que? Como objeto, direito do objeto, como gostoso, como gostosa. Nos traz panoramas importantes entre as obrigações domésticas e os iniciais, as iniciais que falam. Por isso que eu coloquei teoria guteriana, que todos esses autores, lógico que ela citou, eu também citei, na sala de aula, falando que é uma sala em aulas dinâmicas. É lógico que um homem, uma mulher, um homem tem os seus gostos, os seus sabores, ligados aos meios, vai trazer para nós o quê? Nossa, parece algo assim, eles colocam um melão, parece uma melancia, parece uma elasticidade, um colágeno, parece uma conectina, fica na cola até hoje. Nos traz nuvens, neblinas e prismas que restauram a nossa síntese proteica. Quando a gente vê alguém vivo na nossa época de faculdade, universidade para todos. Foi universidade para todos porque teve alguns que, ou seja, houve bagunças, algazarras, zorras, que houve espanto entre as carreiras, entre os paradigmas motor, as auditorias vizinhas, nos coloca como pesquisadores e elas pesquisadoras. Teve uma certa vez ele falou que ia fazer pesquisa. Eu falei, faça, minha filha. Não fale, faça a diferença, mas coloque até eu nessas colocações que colocou aí. Segundo quem foi, sobre as topografias, porque tem muitos, desde Teodoro Fonseca da Silva, desde o próprio o Tiradentes. O Tiradentes é meu xará, é Silva também. Eu não quero chegar a ser enforcado, mas nos traz veracidade ou virilidade. Nos traz um Sodoma, uma Gomorra, ou uma masmorra entre a linguagem e a sociabilidade na rua, entre os poderes, entre a força e o pensamento exterior. Aí vamos entender Foucault e os filmes e livros de tropa de elite, colocando Foucault lá nas aulas, soldados, para chegarem a capitães, a comandantes, porque citaram Foucault. Os comandantes têm que ter lei ligada, entrar no lugar com os caminhamentos como o rapaz fez hoje. São boas colocações e boas didáticas eletivas relacionadas a entrevistas e pesquisas notórias. Pesquisem as fontes que são importantes e poder para vencer as batalhas cruciais da alma e a linguagem e o seu movimento sobrenatural. O movimento ele é sobrenatural ou superestrutural? Sobrenatural melhor? Sobrenatural fica místico, melhor superestrutural. Nos traz um conformismo para vivermos a cada dia hoje, a cada hora, entre os movimentos extraordinários e despóticos, relacionados ao poder de gênero e à sua visceridade. Visceridade, vísceras,
Visceridades